Por quê? Porque é um inimigo difícil, né, de se dominar. É um inimigo difícil de você ter a rédea sobre ele. E esse inimigo se chama desânimo. Desânimo. Quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu já escolhi esse texto do Salmo 86, verso 6, verso 7, dando uma ênfase naquilo que Davi estava experimentando. Mas eu não vou me ater a este versículo. Quero me ater a algumas situações, né, da qual eu quero compartilhar com os irmãos. Mas vamos lá, meus amados. Quem aqui já esteve desanimado? Só eu? Nunca que ninguém aqui passou por desânimo? Tem uns aqui que foram subir para o céu rapidinho, né? Porque, amados, o desânimo faz parte do nosso viver. A questão é como você convive com ele. Não é isso? Desanimar faz parte da nossa trajetória de vida. Por isso, ninguém está livre do desânimo. Eu não estou falando, meus amados, somente na questão espiritual. Estou falando somente dentro de uma igreja. Porque o desânimo ele atua em todas as esferas e áreas de nossas vidas. Não é isso? Não é somente porque eu estou falando aqui dentro de uma igreja, pode-se dar a entender que o desânimo só acontece dentro da igreja. Não, o desânimo, meus amados, é em todas as esferas. Seja no trabalho, seja numa escola, seja na questão familiar, seja em diversas áreas, mas ele é aquele que está sempre presente. O antônimo de desânimo é o ânimo, não é isso? O ânimo é o agente o quê? Ativador, não é isso? Como é bom levantar de manhã às 6 da manhã, né, Patrícia? Estar animado, né, para encarar o dia a dia do trabalho, não é isso? Né? Ele nos impulsiona o quê? Impulsiona a nossa vida, né? E nos dá disposição para o quê? Para enfrentar as tarefas que virão no decorrer do nosso dia, não é isso? Né? Ou seja, né, para enfrentar as adversidades, precisamos ter o quê? Ânimo. Ou não? É complicado levantar desanimado, não é isso? Né? Aquele trabalho que já não é mais o trabalho que você queria. Quem já não passou por isso? Não é verdade? Mas vamos lá. Provérbios, eu quero iniciar, né, com Provérbios 14 e 30. Os irmãos já abram. Vamos ouvir o que Salomão vai afirmar. O Bernardo já disse não. Já pagou ali já. Eu estou desanimado. 14 e 30. Não, tá. Provérbios 14 e 30. 14 e 30. É. O coração feliz é a vida para o outro, mas a inveja é a podridão para os outros. Muito bem, a minha tradução e algumas outras traduções, como a própria NVI, vai colocar da seguinte forma a tradução: o ânimo sereno é a vida do corpo, não é isso? O que aqui Salomão está querendo dizer a respeito do ânimo, né, sereno é a vida do corpo, né? Ou seja, ele está querendo afirmar o seguinte: para que nós tenhamos, né, tenhamos uma vida sadia, né, uma continuidade, uma mente sadia, cheia de sabedoria, é preciso que nós tenhamos o quê? Tranquilidade. É preciso que nós sejamos pessoas calmas,
Quando eu falo calmo, eu estou falando calmo diante da adversidade, calmo diante da situação. Não é isso? Eu vou explicar mais adiante para vocês essa questão. Mas aqui Salomão está colocando justamente isso, ou seja, há um momento, há uma situação, né, que não condiz com aquilo que você esperava. Então é momento de você ter o quê? Calma. É necessário você ter tranquilidade, ter esperança, né, e confiança. A esperança e a confiança estão associadas a quem? A Deus. Se nós somos cristãos, né, pelo menos na teoria, nós cantamos e falamos que nas adversidades nós às vezes seremos, ou estaremos o quê? Descansando no Senhor. Mas isso é só até também vir a prova. Aí sim veremos. Mas, meus amados, a importância, né, desse ponto é importante. Se nós não tivermos ânimos, perderemos o quê? Uma pessoa que perde o ânimo, ela perde o quê? Diga, meu amigo, eu já vi amigos falando ali. Perde a esperança, Oi? a esperança, A esperança. O que mais? a fé, A fé. O interesse. Muito bem. O que mais? Oportunidade. Oportunidade. Sim, ela deixa de viver novas oportunidades. Uma pessoa, vamos lá, se não tivermos ânimos, perdemos o quê? a coragem. Saúde, sim, porque adoece. Né? Por quê? Coragem. Muito bem colocado nisso, porque o desânimo ele pode trazer o quê? A depressão, a angústia, a melancolia, e posteriormente vem o quê? A depressão. Não é isso? O desânimo também mexe com o quê? Com a autoestima da pessoa. Né? E também, algo muito importante, ela nos tira o entusiasmo. Por que ela nos tira o entusiasmo? Se antes eu estava entusiasmado para estar naquele lugar, o meu interesse por aquilo, ele vai declinando, ele vai descendo, entenderam? Né? É por isso que desta forma, nós vemos muitas pessoas, né, que acabam até mesmo saindo, vamos falar de igreja, saindo da igreja. Por quê? O sair da igreja, o apostatar da fé, não é algo que acontece de dia para a noite. Não é isso? Ele não é, né, algo que você sente, detecta hoje e amanhã você já não faz mais parte daquilo. Ele vem se agravando. Né? E se você continuar ali dentro daquele bichinho, chamado desânimo, a probabilidade de ele se tornar um monstro na sua vida, incontrolável, é muito grande. Não é verdade? E quando chega a este ponto, é o ponto onde a pessoa ela já não tem mais nenhum entusiasmo. Vocês, quem está muito, eu sei que todos aqui trabalharam, quem é que já não perdeu o entusiasmo no trabalho que estava? Só eu? Perdeu ou não perdeu? E você levanta de manhã, você vai assim, ó. Vai só o corpo, porque a alma ficou. Beleza? Não vai. Você não tem concentração. As suas habilidades, elas diminuem. O seu poder de percepção, de agilidade, né? Até mesmo da própria ousadia, cai. Você deixa de ser ousado. Não é verdade? Ou seja, se não tivermos ânimo, perdemos entusiasmo pela vida. E não teremos o quê? Disposição para continuar o quê? A caminhada, para continuar a jornada. Quem tem a jornada curta aqui? Quem tem a jornada longa? Glória a Deus. Só eu? Então tem gente aqui.
Está esperando para ser recolhido já? Eu espelho a minha vida, né, no caminho longo ainda a ser percorrido. Logicamente que eu não sou dono da vida, né? Pode ser que amanhã eu seja recolhido, não é verdade? Mas eu tenho que ter a perspectiva de que a minha vida ela tem uma longa jornada. Mas para eu percorrer esta longa jornada, eu preciso ter o que? Ânimo. Não dá para ficar se carregando nas costas o tempo todo. Não é verdade? Porque existem pessoas, meus amados, né, que são como aquela hiena, né? Um desenho antigo, da época do pastor, eu não sou dessa época, pastor. Vou usar o senhor porque eu vi no YouTube, eu sou jovem. É o hard, né? Eu vi esses dias aí passando lá no YouTube, não é da minha época, não. O hard, né, que ficava, ó céus, ó dia, ó azar, né? Tem muitas pessoas que são assim. Ou seja, quem deseja ser cheio de ânimo, meus amados, precisa o quê? Para nós que somos cristãos, precisa exercitar a fé. Não é verdade? O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que é o não firme fundamento das do coisas quê? das coisas que não se viu, mas do Das que se coisas que espera. não se vê, não é isso? Não se vê, mas que Ou se seja, já espera. diz tudo. Se é o firme fundamento das coisas que não se vê, eu preciso ter ânimo para o quê? Para ir até lá. Não é verdade? Correto? Eu preciso o quê? Desejar. Correto? Eu preciso desejar a isso. Mas vamos lá, continuando. Vamos lá, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdade, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pode ler também, perdão. É o 8, né? É o 8, isso mesmo. 4:8. Já li. Já leu? Ou seja, meus amados, tudo que é agradável, não é isso? Nós devemos buscar o quê? Aqui Paulo está colocando que, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, o que nós devemos ocupar a nossa mente? Com coisas negativas? Assistindo Cidade Alerta? Qual que é o outro? Já nem sei. Da Venda, né? Da Venda, né? Tem gente que parece um plantão de coelho da delegacia, né? Só tem coisa ruim para falar. Né? Ou seja, não dá, meus amados, nós precisamos alimentar a nossa mente com coisas que são boas. Nós precisamos alimentar a nossa mente, né, com as coisas que vêm do alto. Né? Precisamos ter essa noção e esse entendimento, e essa maturidade. Por quê? Porque, meus amados, nós somos, como se diz, nós somos todos os dias bombardeados com diversas notícias, com diversas situações que acontecem no cotidiano de vida. E se nós permitirmos que essas notícias nos afetem, ou entrem no nosso ser, nosso eu, e permitirmos que isso venha a florescer, meus amados, a tendência é que nós venhamos o quê? A adoecer. É por isso que aqui a carta aos Filipenses ele está colocando tudo que é verdadeiro. Olha lá, respeitável, justo, puro,
amável, de boa fama. E ele vai dizer no final: se isto o que ocupe, que seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Né? Nós temos que buscar, meus amados, sei que é um exercício que muitas das vezes é difícil. É por isso que eu iniciei falando para vocês que a questão do desânimo é algo que já passamos, alguns estão passando e ou irão passar. Por quê? Porque faz parte da nossa vida. Mas, é o que eu disse também no início para vocês, mas tudo vai depender de como você administra isso. De que forma você vai administrar o desânimo quando ele vem sobre a sua vida? É uma pergunta que eu já deixo para vocês. De que forma administrar? É importante nós termos consciência do nosso eu. Por isso que é importante nós nos conhecermos. E conhecermos principalmente a Deus. Né? Para que Deus nos dê, meus amados, nesse momento, escape para essas adversidades. Né? Mas vamos lá continuando. Diante das adversidades, das lutas, das tribulações da vida, é difícil manter a paz e o ânimo. Vocês concordam comigo? Não é difícil? Pode ser sincero, gente, não é difícil. É difícil. Né? Quando perdemos, e nós precisamos entender que nisso existem dois componentes que são o ponto principal para a entrada e para a saída. Né? São os olhos e o ouvido. Entenderam? Vou falar um pouco disso já adiante. A maneira como encaramos as adversidades, meus amados, determina o nosso grau de ânimo. É verdade ou não é? A maneira como nós encaramos. Note que Jesus, vamos lá ver o que Jesus diz em Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Muito bem. Vou ficar só com a primeira parte desse versículo. Né? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Luminoso. Né? Se o seu olho for mau, nenhuma luz poderá entrar, né? E você se deixará levar pelas trevas. Ou seja, meus amados, tudo depende, tudo que nós sentimos, tudo aquilo que nós somos, nós absorvemos. Não é verdade? Né? Quantas vezes nós já nos deparamos ou olhamos para algo que nos entristeceu? Ou uma situação que nos desanimou. Ou quantas das vezes aconteceu uma situação da qual você esperava algo bom e de repente você ouviu algo que trouxe o quê? Que foi um balde d'água nos seus planos. Não é verdade? E aqui Jesus está colocando muito bem. Não são os olhos a lâmpada do corpo? São ou não são, gente? Aí ele diz, se os seus olhos forem bons, o que ele está querendo dizer os olhos serem bons? Se você tiver uma visão de buscar somente as coisas boas, mesmo da coisa ruim, mas interpretar como uma coisa boa. Não é isso? Ele vai dizer o quê? Seu corpo será o quê? Luminoso. Terá luz. Não é isso? Portanto, meus amados, refletimos aqui no que? Captamos. É ou não é? Refletimos aqui no que captamos pelos órgãos do sentido. Né?
Principalmente como eu disse agora, audição e visão. Tá? Isso é muito importante para que nós venhamos saber. Mas vamos lá. O que não deve ser ignorado nos momentos de tribulação, meus amados, é a fidelidade de Deus. E eu quero deixar aqui já 3 versículos para animar vocês quando estiverem detectando o desânimo sobre as nossas vidas. Porque você precisa detectar. Não é os outros que irão detectar para você. Não é verdade? Né? É você que tem que detectar quando você está desanimado. Salmo 35. Porque a sua ira dura só um momento. O seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso todo mundo conhece, não é? Não é? Quem já não falou esse versículo? Né? Mas aí que está. Existe uma diferença entre a teoria e a prática, gente. Não adianta eu dominar diversos versículos, né? Saber diversos versículos, né, pastor? Mas não fazer deles prática para a minha vida, não é? É muito lindo, né, saber diversos versículos, né? Ter vários versículos dentro do seu mundo, né? Dentro da cachola, né? Para ministrar as pessoas. Mas fique adiante se não puder, se não souber usá-lo. Porque nós temos aqui o salmista colocando da seguinte forma. O choro pode durar o quê? Uma noite. Mas aí o que? A esperança. Entra o quê? A fé. Mas eu estou chorando hoje. Não é isso? A situação está ruim hoje. Mas amanhã ela vai ser melhor. É dessa forma que o salmista está colocando. Por quê? Porque ele está depositando a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Não adianta, meu amado, falar a alegria pode durar uma noite, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. E amanhã de manhã você continuar no mesmo estado que estava. Ou postergar, ou seja, dia após dia, continuar na mesma situação e declinando. Porque a situação, né, dessa situação, ela só que te diminui, vai te diminuir. Principalmente perante a você mesmo. Você tem que ter a certeza, né, que hoje está ruim. Né? Tem aquelas pessoas pessimistas que dizem assim, Tiago Francisco, se hoje está ruim, amanhã vai ficar pior. Já ouviu isso? Tem uns coveiros aí. Que não falta é coveiro. E não é ó, cuidado. Na igreja também tem coveiro. Tem. Está enrustido. Mas deixa você vacilar, que ele lançará uma semente sobre a sua vida. Né? Já ouviram isso, né? Hoje está ruim. Mas pode ficar pior amanhã. Meu Deus. Não é verdade? Não, mas aqui a Bíblia já diz diferente para nós. Hoje está ruim, mas amanhã será um dia melhor, Mateus. Será um dia melhor, sabe por quê? Porque a minha esperança está depositada no Todo-Poderoso, no Deus pelo qual eu creio. Amém. Porque senão, de que forma será esse Deus na nossa vida? Se nós não conseguimos colocar isso em prática na nossa vida. Não é verdade? Ou seja, está ruim hoje, amanhã será um dia melhor. Então use desse versículo, meu amado, minha amada, da seguinte forma: amanhã vai ser um dia bom.
Profetiza sobre a sua vida. Não espere ninguém trazer algo para você. Olha, Deus te deu o Espírito Santo, o Consolador. Vou para o Pai, mas não vos deixarei sós. Não é isso? Ele te deu o Espírito Santo. Quando ele disse, está tudo consumado, o véu se rasgou, né? O tempo se partiu, mostrando o quê? Que Deus já não estava nessa atmosfera. Então, amado, não espere de ninguém. Espere daquilo que você tem diretamente ligado com Deus. Entenderam? Né? Coloque em prática aquilo que você tem. E ainda que não tenha, que seja com gemidos e sussurros. Não é isso? Porque o nosso Deus conhece o nosso coração. Não é isso? Outro versículo. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Muito bem. Muitas são as aflições do... O que ele está... Olha lá, olha aqui, presbítero Henrique, olha isso. Ele está querendo dizer que o justo também tem o quê? Não é verdade? Porque tem aí gente pregando que crente não pode ter, não pode passar pela aflição. Que cristão não pode passar por prova, cristão não fica doente, cristão não tem a geladeira vazia, cristão não é demitido. Não é verdade? Cristão não passa por nenhuma prova, é só sucesso. Não é isso? Aí nós vemos aqui o salmista colocando, muitas são as aflições do... São muitas. Mas olha o resultado, olha lá. Ele traz o quê? Uma palavra seguinte de conforto. Mas o Senhor o livra de luta. Aleluia. Mas não se esqueça, o livra de todos está associado ao justo. Tá? Precisa ser justo. Ok? Então, meus amados, esse é mais um versículo que vocês conhecem muito bem, né, que pode ser usado. Mais um versículo, Romanos 8,18. Vejam o que Paulo vai dizer. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha que lindo. Olha o que ele vai dizer. As aflições. Olha que Paulo também colocou na mesma situação. As aflições deste tempo presente, né, não podem, né, deste tempo, não são para comparar com a glória que em nós há de ser. Ou seja, meus amados, né, nós falamos tanto de salvação. Nós falamos tanto de salvação, não é verdade? Que o nosso projeto de vida dentro da igreja é o quê? Buscar o quê? A salvação. Aí Paulo diz que o tempo presente não pode se comparar à glória que virá no futuro. Não é isso? E nós precisamos entender desta forma, porque, meus amados, precisamos entender, ainda que circunstâncias, desânimo venham, ainda que venham circunstâncias que possam tentar nos abalar, precisamos o quê? Ter bom ânimo. Por quê? Porque precisamos entender, né, que o nosso troféu não está aqui na terra, mas está na presença do Senhor. Tudo que está aqui vai ficar aqui. Todas as nossas preocupações, tudo aquilo que a gente lutou, vai ficar aqui. Como eu já disse anteriormente, um dia você, não sou fatalista, tá? Mas a gente vai morrer. Tem que morrer. Jesus vier amanhã. Né? Se ele vier amanhã, dá para seguir. Dá para senão vai ficar aí. Mas vejam lá. Você vai morrer. Tudo que você lutou, os seus desânimos, as suas angústias, as suas tristezas,
tudo aquilo que você sofreu, as transições perdidas, os choros, pastor, tudo aquilo vai ficar, Damares. Com um mês que você morreu, todo mundo ainda vai lembrar de você. Com 3 meses, só os seus parentes irão lembrar de você daquela forma. As pessoas lembrarão, mas lembrarão de você como uma história já. Com 6 meses. Mas não chega tanto, né? Não deixa chegar no ano, né? Pelo menos, né? Com 6 meses. Eu posso ir, eu estou com a tosse de bebê, se eu soltar ela aqui agora. Com 6 meses, uma boa parcela, pastor, já se esqueceu. Uma boa parcela. Né? Com 1 ano, provavelmente só a sua família se lembrará de você. Com 2 anos, talvez alguns de fora ainda recordem quando você disser alguma palavra. Mas a tendência é que você vive somente mais uma história. Então, meus amados, precisamos entender que nós não podemos desanimar. Desanimar nos faz perder tempo na nossa vida, nos faz perder tempo na nossa jornada. O desânimo nos trava. Obrigado, Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, meus amados, a respeito disso. Porque hoje em dia, tudo que você fez vai deixar de fazer sentido. Você não vê caminhão. Isso é no tempo do Wagner agora, porque eu sou jovem. Alguém já viu o caminhão da Grameira acompanhando? Quem é dessa época da Grameira? Que é o tamanho do caminhão da Grameira. É um caminhão de mudança, né? Você já viu o caminhão de mudança acompanhando? Hã? Não é isso? Tudo vai ficar. As suas roupas serão borradas para alguém, ou para alguém próximo, ou para alguma instituição. O seu cachorro que você tanto amava, ou ele vai para a casa de alguém, ou ele vai para o canil. Os seus discos, os seus CDs, os seus DVDs ficarão também, acabarão aí no brechó. As suas posses maiores serão disputadas e serão vendidas. E você, boa parte da vida, passou lutando contra coisas e lutando contra o desânimo. Não é isso? Mas nós precisamos entender como foi dito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria não é isso? Outro ponto que eu quero lembrar a vocês. Essa aqui é boa. Os espias, quem conhece a passagem? Lá é de Números, capítulo de número 13. Nós vemos que aí são enviados, Moisés envia 12 homens para espiar a terra de Canaã. Só que 10 homens vêm com o diário. Vamos lá, 13. Vamos lá, que é melhor. Números 13. Se você conhecer alguém semelhante a esse, é mera coincidência. É o que diz no final daqueles filmes, né? 13.
gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha aí, peraí, pastor, tem mais. Vejam lá. Olha lá. Olha o que eles trouxeram para Moisés. Falando que eles viam gigantes, e eles, mediante esses gigantes, eles eram como gafanhotos. Não é isso? Essa é a notícia que eles trouxeram, correto? Aí eu quero mostrar para vocês como que uma notícia ruim causa um desânimo numa pessoa. Vamos lá, pastor, por gentileza. O 3. O 3 e o 4. Enviou Moisés do deserto. Não, 14. É o 14, perdão, eu esqueci, irmão. 14, o 3 e o 4. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos na espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por preço? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos o capitão e voltemos ao Egito. Olha o que ocasiona uma notícia inapropriada. Porque nós vemos aqui, meus amados, o povo, ao receber essa notícia, eles vão ao encontro de Moisés e vão colocar. E por que não nos traz? O que nos traz? E por que nos traz o Senhor a esta terra? Eles já vão direto a quem? A Deus. Podemos dizer que o desânimo é contagioso? É contagioso. Porque vejam lá, olha lá, pastor, no final do verso 4. E diziam uns aos outros. Não é isso? Ou seja, né, a notícia trazida por 10 homens que não tinham nenhum ânimo, que desanimaram ao ver os gigantes. O desânimo começa neles. Correto? Por quê? Porque ao ver aqueles gigantes, ao ver a circunstância, ao ver a adversidade, presidente José Rosa, o que aconteceu com eles, presidente Henrique? Eles desanimaram, voltaram, né, sem nenhum ânimo, e trouxeram a notícia para o povo que lá tinha gigantes. E aí entra a questão da autoestima, Rosa. Somos gafanhotos, somos pequenos, somos insignificantes mediante aqueles homens. Porque o desânimo também nos traz o sentimento de ser pequeno. E Deus não nos chamou para ser pequenos. Não é verdade? Deus não nos chamou, meus amados, para ser, né, pequenos. Mas vejam a resposta no verso 8, né, que vai dizer aqui: os dois que não desanimaram. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e toda terra que manda leite e mel. Não somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Olha isso, gente. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Beleza? Porque nós temos que estar ao lado de pessoas desta forma, como Josué e Caleb. Porque eles também viram os gigantes, eles também viram a situação, mas em algum momento eles disseram que eles eram gafanhotos. Eles vão colocar de que forma? Que o Senhor estava com eles. Se o Senhor se agradar de nós, olha que lindo.
olha a simplicidade, a humildade. Se o Senhor se agradar de nós, Ele não está falando, ou seja, colocando Deus contra a parede e dizendo: você não tinha nos Egito? Agora o Senhor faça acontecer. Não, Ele não está fazendo desta forma. Ele está colocando na sua humildade, colocando-se menor, se colocando o quê? Na dependência de Deus. É muito lindo, meus amados, quando a circunstância vem, nós não venhamos a desanimar, mas que nós venhamos a entrar na dependência de Deus. Entrar na dependência de Deus, meus amados, é a melhor coisa que existe. Existem muitas pessoas que entram na dependência do amigo, que entram na dependência de um colega, né? de um livro de autoajuda, não é verdade? Mas a melhor dependência que existe para a minha e para a sua vida, meus amados, é nos colocarmos na dependência de Deus. E assim que Deus vai calando, vamos colocar. É dessa forma. Até quando? Né? Nós precisamos entender, meus amados, que no mundo existem muitos homens e mulheres, no geral, que são como esses espias. Estão prontos a plantar o desânimo na vida das pessoas. Você tem um projeto, muitas das vezes é melhor não contar o seu projeto. Por isso que eu costumo dizer que quem tem que saber das suas particularidades é Deus. Não é verdade? Não que você não tenha. Eu digo assim, meus amados, se a pessoa te pedir a opinião a respeito de um assunto, e se realmente for uma barca furada, né, pastor? Logicamente que você vai dar, tem que saber separar as coisas, tá? Às vezes você pode trazer uma resposta à pessoa que não seja aquilo que ela esteja esperando, mas é de certa forma para abrir os seus olhos. Mas não, meu amado, jogar um balde de água fria, né, em tudo que você vê. Porque tem pessoas que são desta forma. Não está bom para ela, também não pode ficar bom para ninguém. Não é verdade? Né? E nós precisamos entender, meus amados, a importância do quê? De nós estarmos firmados em Cristo. Firmados em Deus, meus amados. Não adianta somente cantar, louvar. Não adianta somente ministrar. Não adianta, meu amado, somente você ou outras pessoas afora, né, ter um entusiasmo. Mas quando vem a pedreira sobre a sua vida, você não souber administrar. Não é verdade? É difícil? É difícil. Sempre vai ser difícil. Né? Mas nós precisamos entender, meus amados, que nós estamos num degrau diferente. Olha, eu falei da aposta, viu, irmão? Tem que tomar cuidado que eu posso perder. Posso perder. Brincadeira, meu. Nós precisamos entender, meus amados, que nós precisamos estar atentos a essas coisas. Né? De onde vem o desânimo? O desânimo, ele produz o quê? Abatimento. Faz-nos perder a vontade de conquistar. Não faz. Você está numa empresa, vamos pegar uma empresa, vai. Você trabalha nessa empresa há pouco tempo. Você está desanimado com a empresa. Qual a probabilidade de você ser promovido? Quase zero, né? Por quê? Porque, meus amados, o desânimo nos tira, nos impossibilita, né, de buscar, né, novas conquistas. Nos tira o desejo de vencer. Porque tem pessoas, evangelista Fátima, que com o desânimo, ela já se entregou ao mundo. Ela está daquele jeito.
que vier, veio. Se tá bom assim, tá, entenderam? Não há mais um desejo, né, de buscar novos horizontes, de sair do quadrado, de sair daquela zona. E outro cuidado que tem que ter, meus amados, cuidado com a zona de conforto. A zona de conforto pode ser uma grande armadilha para a sua vida. Porque tem pessoas que ficam, pastor, não sei se ia falar, pastor. É você? Poxa, eu errei dessa tempo, né, pastor? Ou seja, né, a zona de conforto pode deixar você parar no tempo. E outra, meus amados, tudo que se torna muito repetitivo, não é isso? Traz a mão do fio de desânimo. Então, meus amados, nós precisamos estar, como diz, né, Platão, sendo um motor, está sempre o quê? Em movimento, né? Mas vamos lá, o desânimo não consegue enxergar beleza em absolutamente nada. Uma pessoa desanimada, ela não enxerga a beleza nas coisas, não enxerga. Quando você, quem já passou por desânimo na sua vida? Quando você está desanimado, parece que tudo está ruim, não é, Bruno? Não é verdade? Tudo está ruim. O dia não está bom, meu Deus. Começou ruim, o pãozinho está ruim, a manteiga está sem gosto, o café não ficou bom, não é isso? Né? O vizinho te incomoda, né? Não é, Damares? Tudo está ruim. Você não consegue ver beleza em nada. E é complicado, porque isso nos transforma em uma pessoa amarga. Traz amargura ao nosso coração. Aí você diz uma perspectiva diária. Eu estou falando uma perspectiva diária. Como é que você espera alavancar o seu dia? Se de momento você está vivendo um dia mau, um dia onde tudo está imperfeito, nada está bom, irmã Josefa, como é que se virá? Isso eu estou falando das 8 da manhã. Você ainda tem um longo dia. E digo mais, né? Aquele que pega o ônibus, o metrô lotado, né? Eu digo isso que já passei muito por isso, né? Você levanta com aquele dia que só Jesus na graça. Ainda tem que encarar o ônibus lotado, metrôzão. Não é isso? Aí quando chega no trabalho, já está parecendo aquele estudo, né? Decorada, né? Está bufando para tudo quanto é lado. Mas então, meus amados, o desânimo faz com que a pessoa não encontre beleza em nada. Ou seja, as tarefas a serem realizadas começam a se tornar um grande fardo. Não é isso? A mais simples das tarefas começa a se tornar um fardo. E todos os dias parecem iguais, ou seja, totalmente cinzentos. Porque essa é a vida de uma pessoa desanimada. Outro ponto, a comunicação negativa tem um poder avassalador. Uma palavra má, perversa e pessimista pode levar-nos ao desânimo. Pode ou não pode nos levar ao desânimo? Vamos pegar o exemplo de Elias. Elias, ele estava lá com os profetas, não é isso? Sabe essa passagem, não sabe? Né? Está lá em 1 Reis, capítulo 19, quem quiser anotar aí. Nós vamos ver, meus amados, que Elias, ele fulmina. Logicamente ele não, né? Através dele, Deus fulmina o quê? Todos os profetas de Baal. Elias, ele esperava o quê? Que Acabe levasse para Jezabel uma notícia onde ela o quê? Cessasse contra as suas atividades. Mas, ao contrário disso, Jezabel manda o quê? Pedir a cabeça de quem? De Elias. Elias, ele vê o quê?
ele era somente ele, no meio de tantos, e meio a situação, o que ele vai fazer? Ele vai desanimar, né? Ou seja, Elias recebeu essa mensagem e automaticamente perdeu o ânimo. Ou seja, eu quero dizer para vocês, isso não é uma exclusividade do povo lá de fora, não, tá? Do mundo secular, não. Isso é de todos. Isso cabe para nós também. Nós vemos aqui o exemplo de Elias. Elias era um profeta grandioso. E nós vamos ver mediante, depois do feito que ele, assim, né, com a mão de Deus, moveu mediante, né, aquela nação, né, do povo de Israel, nós vamos ver o quê? Que ele vai desanimar, entendendo o quê? Que nada que ele fizesse iria mudar as coisas. E ele vai para onde? Para onde? Na caverna. Não é isso? Né? Precisou Deus ir ao encontro de Elias. Não é isso? Percebeu que a vitória do Senhor no Monte Carmelo não necessariamente o quê? Iria colocar fim de uma vez por todas. Ou seja, a respeito do paganismo daquela época. Ou seja, eu quero dizer para vocês, uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Uma palavra mal colocada, uma palavra onde a pessoa, como dizer, talvez nem porque ela queira fazê-lo, diminua, de certa forma, o outro, pode acarretar em grandes danos na vida de outra pessoa. Não é verdade? Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós damos às pessoas. Nem todos são fortes o suficiente para lidar com tais situações. Não é isso? E nós vemos aqui que o próprio profeta não foi forte o suficiente. Ou seja, né, não aceite palavras de derrota sobre a sua vida, né? Não aceite, meus amados, tá? Se por um lado o desejo não pode nos levar a situações desastrosas, por outro Deus deseja nos conduzir ao fortalecimento. Eu gosto muito daquela passagem da mulher cananeia. Ela estava com a sua filha endemoniada. Não é verdade? Jesus ele saiu de dentro de Jerusalém para ter um descanso com seus discípulos e ali também ministrar a eles. E aquela mulher chega a ele, né? E os discípulos já desanimam aquela mulher quando eles dizem: Jesus vê o que ela quer logo e a despede. Não é verdade? E Jesus posteriormente ele vai lançar mais duas colocações. Eu vim para os meus, da casa de Israel. Ela poderia desanimar o segundo não. E ela vai chamar: Senhor, tem de misericórdia. E Jesus vai dizer: não é justo tirar da boca dos meus para dar aos cachorros. Aí esta mulher, ela surpreende Jesus, mas Jesus já sabia do coração dela, Jesus não estava se negando a ela. Essa mulher surpreende a todos quando ela diz: mas os cachorrinhos também comem das migalhas do seu Senhor. Querendo dizer o que é Jesus: eu não vou desanimar, eu não vou sair daqui enquanto a minha filha não melhorar. Estão tentando me desanimar, tentaram me desanimar, mas eu não vou parar, porque se eu pegar uma migalha, eu sei que a minha filha será curada. É a mesma coisa da mulher do fluxo de sangue. Ela gastou tudo que tinha, ela poderia desanimar, ela estava tão desanimada, por que não dizer isso? Mas ela viu uma oportunidade, Bruno,
Quando ela viu aquela multidão, porque Jesus estava indo ao encontro, né, da família de Jairo, não é isso? E ela foi aquela multidão. Ela não foi uma pessoa que caminhou com Jesus. Ela não era uma discípula de Jesus. Ela não poderia conhecer Jesus, pastor, numa atmosfera maior. Por quê? Porque segundo o judaísmo de Levíticos 15, não é isso? Ela era considerada impura. Ela não poderia sequer entrar no templo. Ela não poderia adorar a Deus. Ela não poderia, a uma mercearia, comprar um pão, porque ela é considerada imunda. Porque a mulher nos seus dias, no seu ciclo menstrual, ela não poderia sair de casa pelo fato, né, da sua impureza, não é isso? Ou seja, né, se nos 15 dias já fica meio complicado para uma mulher, né, israelita da época, imagina, meus amados, uma mulher de 12 anos, meu amigo, vivendo uma situação dessa. Mas, meus amados, vejam só, ela poderia aceitar a situação na vida dela. Ela poderia dizer, não há mais jeito. Mas quando ela vê aquele povo, aquele alvoroço, Jesus passando, né, algo tocou muito forte dentro dela, ao ponto de ela sair de dentro da sua casa, se expor, ao ponto dela ser barrada, não é isso? Ela não quis nem falar com Jesus. A única coisa que ela fez, tocar na sua orla. Glória a Deus. Olha que lindo isso, gente. Mostrando o quê? Que nessa diversidade ela poderia estar totalmente entregue ao desânimo. Mas ela não se permitiu isso. E assim, meus amados, nós vemos o quê? Que esta mulher foi do quê? Restaurada. Não é isso? Né? E isso, meus amados, é importante para nós, é importante para mim, é importante para você. Né? Deus jamais, meus amados, permitirá que o justo seja abalado. Salmo 125. Eu já vou encerrar. Glória a Deus. Aleluia. 125:1. Os que confiam no Senhor estão como um monte de Sião, que não se abala. Firme. 125:1. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes, o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Amém, meus amados? Né? São 9h22. Eu vou terminar já, porque senão eu me volto até mais tarde. Não estou me policiando, estou tentando me policiar ultimamente. Então, meus amados, assim, não permita que o desânimo na sua vida seja algo que se fique. Ele pode vir, mas você tem que detectar e entender que muito maior do que isso é o Senhor que você segue. Não seja como Saul, que quando ouviu Golias, desanimou. Não é isso? Desanimou, não quis enfrentar, nem permitiu que os seus fossem. Mas seja como Davi que disse, né? Você vem com espada, você vem com o que quiser, mas eu vou com um junto poderoso. Não é isso? Então tenha isso na sua vida, meus amados, porque momentos ruins todos nós viveremos, aflições nós passaremos, altos e baixos fazem parte de nossa vida, erros iremos cometer aos bons, não é isso? Mas em tudo tem esperança. Como eu disse aqui anteriormente, você pode chorar hoje, mas tenha certeza que a alegria virá ao amanhecer. Aleluia. O inimigo não pode tirar aquilo que Deus tem com você. Os dias serão de aflições. É o que Jesus disse. No mundo tereis aflições.
mas eu as venci. Ele venceu por nós, como diz Isaías 53, ele levou sobre si o castigo que estava sobre nós, agora está sobre ele. Não é isso? E por ele nós somos sarados. Amém, meus amados? Fica com essa singela mensagem. Que Deus abençoe o coração de vocês. Né? Nós temos um longo passeio percorrido aí em nossas vidas, correto? E tenham um bom ânimo, né? Porque Deus deseja o melhor para todos nós. Amém? Deus quer, é o desejo do Senhor que nós venhamos a estar bem. Amém? Logicamente que todos os dias serão iguais, mas nós venceremos. Como disse, Deus é por nós? Operando Deus? Amém. Que Deus abençoe.